Boa noite, estamos ao vivo aqui. Deixa eu ver se eu coloco uma musiquinha enquanto eu espero o pessoal entrar. A gente vai falar aqui sobre vida afetiva hoje, algumas orientações práticas. Pronto, eu tava com uma musiquinha aqui para aquecer. Algumas orientações práticas para destravar a vida afetiva. Esteja você em um relacionamento já e que tá, né, meia boca, tá daquele jeito, tá empurrando, ou esteja você solteira querendo encontrar um parceiro. Me digam aí, quem estiver online aqui comigo, se vocês estão me ouvindo bem. E já convida uma amiga para assistir essa live com você aqui. Aquela amiga que tá precisando de um empurrão na vida afetiva também. Encaminha essa live aqui para ela vir fazer parte, para ela acompanhar e ouvir essas orientações também, tá? Porque relacionamento não é uma questão de sorte. Se você não tá com alguém hoje, se a sua vida afetiva não tá como você gostaria, se você tá com alguém, mas tá meia boca, saiba que isso é possível de a gente resolver. Não é uma questão de sorte. E é sobre isso que eu vou falar aqui hoje, tá? Então eu vou começar aqui com as orientações. Não vai ser uma live que vai se estender muito, né? Boa tarde, Ana. Tá me ouvindo bem pelo visto então, né, querida? Não é uma live que vai se estender muito, é uma live aqui para aquecer os tambores. E, e é isso, então a gente vai falar sobre vida afetiva. Foi uma votação, uma enquete que eu fiz nos meus stories. Lá eu coloquei algumas opções. Era ansiedade, a outra era ansiedade, masculino versus feminino. Essa aqui que é orientações práticas para vida afetiva. E tinha mais um outro tema que eu coloquei lá agora que eu não lembro. Não sei se era. Ah, era abundância, abundância financeira. E aí, tava ganhando ansiedade. Eu falei, bom, vamos falar sobre ansiedade. Quando começou a chegar perto do horário da live, foi assim, um monte de gente votando no relacionamento afetivo. E até algumas carinhas que votaram lá não estão aqui, mas eu espero que vejam depois dessa gravação. Bom, vamos combinar o seguinte, ó. Quem estiver aqui comigo, sempre que eu falar uma coisa que virar uma chave, porque pra variar eu fiz uma live surpresa, né? Ninguém tava avisado aqui, eu avisei nos stories pouco antes de começar, hoje à tarde. Mas quem estiver aqui me acompanhando ao vivo, sempre que eu falar uma coisa que faz sentido, dá coraçãozinho aí. Não tem um coraçãozinho aqui, ó, do lado de onde você comenta? Aperta esse coraçãozinho agora pra ver se tá ok. E aí, sempre que eu falar alguma coisa que fez sentido, aperta esse coração, porque aí eu sei, eu vejo aqui o coraçãozinho subindo, e aí eu sei que eu posso prosseguir, tá certo? Eu sei que eu posso seguir com o conteúdo. Deixa eu tentar melhorar aqui essa. Tô tentando melhorar aqui porque fica o reflexo no meu óculos, né? Não sei se tá atrapalhando aí vocês. Vou tentar ficar um pouco mais pra frente, então, onde não pego o óculos. Ou é muito pra trás ou muito pra frente, ele reflete, né? Vou tentar ficar assim, então. Então vamos lá, gente. Primeiro aspecto que eu quero que vocês entendam nesse domingo à tarde, para já começar a semana com a corda toda. Já envia essa live aqui para uma amiga, encaminha no aviãozinho para ela assistir isso com você, porque isso vai fazer a diferença na vida dela também, tá? Qual que é a questão? Relacionamento não é uma questão de sorte, né? Eu sei que quando a gente não tá com a vida afetiva como a gente gostaria, a gente tende a acreditar que é azar, que é uma questão de sorte ou de maldição familiar, ou muitas vezes a gente olha assim para as nossas familiares, para nossa mãe, para nossa avó, e a gente percebe que ninguém conseguiu ter um relacionamento legal. E aí a gente começa a achar que é uma praga de família, o que quer que seja, né? Só que não é. Pode ser uma praga se você tomar isso como uma praga e se você não fizer o que tem que ser feito, né? E eu vou aqui dar algumas orientações para você entender como funciona essa questão de relacionamento. Então, a gente tem que entender que Deus, né, nosso Criador, ou o universo, se você prefere que fale em universo, tá tudo certo, ele criou o mundo de maneira perfeita. Então, existem algumas leis que regem a nossa vida, né? Uma delas é a lei da similaridade psíquica. O que significa isso? Que a gente só vai. Que semelhante atrai semelhante. Pronto. A curto grosso é isso. A gente só vai atrair pessoas compatíveis com a gente. Tanto no nosso nível de maturidade, quanto no nosso nível de conhecimento de mundo, nas nossas crenças, na nossa vibração. Se eu sou uma pessoa que vibra no medo, eu vou atrair alguém compatível com o medo. Mas aí você tem que entender que esse parceiro que eu atraio, ele é o meu oposto complementar. Não é que ele vai ser igual a mim. Ele vai estar compatível no mesmo nível de vibração e maturidade que eu, só que ele vai ser o meu oposto complementar. Boa noite, Gabi, bem-vinda, amor. Então, sendo o meu oposto complementar,
Se eu sou uma pessoa que vibro na ferida de rejeição, eu vou atrair um parceiro que me rejeite. Ou um parceiro que tenha atitudes que me levem a crer que ele está me rejeitando. Por quê? A gente vai chegar daqui a pouquinho no segundo aspecto, tá? Mas essa questão da similaridade psíquica, ela é um fato. Então não tem como eu atrair alguém que seja muito mais maduro do que eu ou muito mais imaturo do que eu. Aliás, atrair até tem. Até pode acontecer de atrair. Mas não acontece de eu ficar me relacionando com aquela pessoa. Então, aquela história de me apaixonei pela pessoa errada, etc e tal, não é verdade, tá? Porque não tem como você se apaixonar por alguém que, tá, pode ser errada no sentido de que não é bom pra você, mas você sempre vai se apaixonar pela pessoa certa, compatível ao seu nível de psique, tá? Compatível ao seu nível de maturidade. Então, é muito engraçado quando as minhas mentorandas chegam pra mim, assim, e me falam, elas falam, ai, Bruna, nossa, saí com um cara ontem, mas ele era tão imaturo. Não, saí não. Ela, eu tava envolvida com um cara, a gente ficou um tempo e tal, tava apaixonada, mas ele era muito imaturo. Aí eu dou uma olhadinha pra cara delas e falo, então se ele é imaturo, você é mais, igual ou mais imaturo do que ele. Entende? Boa noite, Val, meu amor, seja bem-vinda. Por quê? Porque a gente sempre atrai um parceiro compatível. Não tem como, porque tem a lei da chave e fechadura, tá? E ó, se o que eu tô falando tá fazendo sentido, se você tá ficando claro, vai dando coração pra eu saber, tá? Porque eu tô falando aqui de conhecimentos que eu só entrego nas minhas mentorias pagas. Eu tô falando aqui, isso no helicóptero aqui. Eu tô falando aqui de um conteúdo. Passou, gente, não sei se vocês ouviram, mas tava aqui alto. Eu tô falando aqui de um conteúdo que eu entrego no meu curso pago da Atração ao Compromisso, nas mentorias pagas que as meninas investem para ter a minha assessoria ali, a minha mentoria. E esse conteúdo eu passo para elas só que elas estão passando por toda uma jornada de entendimento, tá? Então, se o que eu estiver falando for muito denso, vocês me avisem. Mas se vocês estiverem conseguindo me acompanhar, dá coraçãozinho para eu saber, porque esse conteúdo é um conteúdo que eu só dou em mentoria, é um conteúdo pago, tá? Então, por que eu tô falando isso? Para vocês entenderem que é algo denso, que existe uma preparação. Então, se o que eu estiver falando estiver meio fora, se eu não estiver acompanhando, é natural, porque você tá, de repente, ouvindo isso que eu tô falando a primeira vez, certo? Então tá tudo bem. Mas sempre que estiver fazendo sentido, vai dando coração pra eu saber, tá bom? Boa noite, Simone. Boa noite, Gi. Então existe essa lei da chave fechadura, né? Isso significa que eu só vou atrair parceiros compatíveis com a minha chave fechadura. Gente, eu vou fechar a janela. Dá um minuto que esse avião tá voltando. Peraí. Voltei! Desculpa, gente. É que tá um barulho muito alto de avião e aí eu começo a ficar atrapalhada aqui. Dizia minha atenção. Então, tem a lei da chave fechadura. Eu só vou atrair um parceiro que seja extremamente compatível comigo, psiquicamente. Que vai ter o meu mesmo nível de maturidade, que vai ter a mesma vibração que eu e que vai ser o meu oposto complementar perfeito, tá? Então, tudo aquilo que você vê no seu parceiro, tudo aquilo que tá te incomodando nele, e aí já é uma outra lei que nos rege, tá em você também, tá? Só que tá em você de forma reprimida. Mas isso é muito denso, é muito complexo. Essa questão da chave fechadura fez sentido pra vocês? Fala pra mim, curte aí se fez sentido, dá coraçãozinho, dá foguinho, dá risadinho, o que quiser, pra eu saber que vocês estão conseguindo me acompanhar, tá? E também, se ficar alguma dúvida, deixem aí de pergunta que eu vou respondendo aqui, tá? Porque eu sei que é um conteúdo denso, como eu falei, é um conteúdo que eu entrego para as minhas alunas e mentorandas que elas já estão em um processo. Então, às vezes, assim, uma primeira vez fica muito complexo. E tá tudo bem, tá? Só me sinalizem para eu saber se eu continuo nessa linha ou se eu preciso pegar um pouco mais leve. Olha, viu? Vi alguns coraçõezinhos subindo agora. Legal, ó. Senta o dedo no coraçãozinho, quanto mais se sentarem, mais eu sei que vocês estão acompanhando, tá bom? Então, ok. Isso da chave fechadura, ele é primordial, tá? Porque isso já vai fazer você entender que cada parceiro que aparece na sua vida, ele é o seu oposto complementar perfeito. Eu tô falando daqueles que ficam, tá? Não tô falando daqueles que você saiu uma vez, viu que não tinha liga e foi embora. Não. Tô falando daqueles que rolou uma conexão,
que você gostou, que você se apaixonou, que ficou um tempo juntas, enfim, que rolou ali um passo a mais, tá? Não necessariamente um namoro, mas teve um envolvimento. E aí, você já entende disso aí, o quanto o relacionamento afetivo, ele é, na verdade, um canal para que a gente possa evoluir, né? E aí entra uma chave que é uma das primeiras orientações. Entenda que relacionamento afetivo não foi feito para você ser feliz. O problema é que a gente cresce muitas vezes na ilusão da princesa, nós mulheres, a gente tem essa ilusão da princesa, e a gente acha que vai aparecer o príncipe encantado, e muitas vezes a gente até fala, eu não acredito em príncipe encantado, eu sei que não existe, mas emocionalmente, o nosso aspecto emocional tá ali vinculado nessa crença do príncipe encantado. Porque a gente acha que vai ter um cara magicamente, que vai ser tudo perfeito, as coisas vão fluir maravilhosamente bem, né? E aí, ou a gente não consegue engatar num relacionamento, ou quando a gente tá num relacionamento, a gente acaba se frustrando muito por conta disso, né? Mas quando a gente tem essa clareza de que relacionamento não foi feito pra gente ser feliz, a gente entende e a gente começa a fazer um uso muito positivo disso. Porque o relacionamento, ele é uma ferramenta maravilhosa de evolução. Então foi feito pra gente evoluir, tá? Porque o relacionamento, ele espelha sombras nossas terríveis. O relacionamento faz a gente enxergar aspectos nossos que a gente não tá enxergando. Então, é uma ferramenta para evolução pessoal. Olha lá o helicóptero de novo passeando por aqui. É uma ferramenta para evolução pessoal, tá? Fez sentido isso para vocês? Tá ok isso aí? Dá coração, pra eu saber que vocês estão me acompanhando, tá, gente? E aí, quando tem essa clareza toda, entra um segundo aspecto, que é o entender que, além disso, o outro, existe um mecanismo chamado projeção. E essa projeção, ela é bem complexa, tá? É bem complexa. É conteúdo de mentoria mesmo, porque isso é uma coisa que a gente tem que analisar o tempo inteiro. Mas a projeção significa que eu enxergo no outro aquilo que está reprimido em mim. Então, assim, se eu acho meu parceiro raivoso, isso serve pra qualquer pessoa, mas a gente tá falando de relacionamento afetivo aqui. Então, se eu acho meu parceiro muito raivoso e essa raiva dele me incomoda, esses estouros, essa raiva me incomoda, isso significa que eu tenho essa raiva também em mim. Só que ela tá reprimida. Por que, Bruna, reprimida? Porque eu posso ter sido educada de uma maneira que eu aprendi que eu não posso sentir raiva, que sentir raiva é feio. Ou eu era criança e quando eu tinha raiva, eu levava bronca, meu pai e minha mãe brigavam, ou batiam em mim, ou me puniam, e aí eu aprendi a ir escondendo e mascarando e reprimindo essa raiva. Então eu escondi tão bem, o nosso cérebro é tão bom em reprimir, em suprimir, né, as coisas, que ela tá tão bem escondida que eu nem reconheço mais ela em mim. Ela tá lá, escondidérrima, eu nem acho que eu tô com ela, mas ela tá ali. E aí quando eu vejo no outro, e aí eu me torno uma pessoa super dócil, super simpática, super boazinha, super calma, com aquela bomba emocional, que é uma energia que tá ali no meu inconsciente que eu não acesso, e aquilo obviamente vai se manifestar na minha vida como doenças, como tanto doenças mentais como emocionais, como transtornos emocionais, ou até como doenças físicas, né? Um órgão que está muito relacionado à raiva é intestino. Então, intestino preso, problemas intestinais tem muito a ver com essa raiva reprimida. Ó, já tô indo para outro caminho, mas para vocês entenderem. E aí, só que como ela tá ali e ela não tá resolvida em mim, eu vejo no meu parceiro ela. E ela me incomoda porque não tá resolvida em mim. Porque eu tenho ela reprimida. Entende? Então, como eu tenho reprimida, eu vejo isso no outro. Só que me incomoda no outro. Então, isso é mais uma ferramenta que eu uso para melhorar e para evoluir enquanto ser humano. E quando eu começo a tirar essa projeção de cima do meu parceiro, isso para de pesar sobre ele. Isso para de pesar na relação. E a relação começa a ser uma relação leve. A relação começa a ser uma relação que eu de fato estou me relacionando com a pessoa que está ali na frente e não comigo mesmo. Entende? É por isso que eu sempre falo. Eu falo nas mentorias, eu falo em tudo que eu faço aí, que relacionamento afetivo, ele nunca é sobre o outro, ele é sobre mim. Ele é sobre como eu me relaciono comigo. Porque eu estou projetando nos outros. E quando eu não estou consciente, eu estou o tempo inteiro projetando no outro. E muitas vezes eu estou me relacionando com uma pessoa incrível.
Só que eu não tô me relacionando com ela de verdade, eu tô me relacionando com as minhas sombras. E o relacionamento, ele tem um potencial enorme. Na verdade, ele é um se relacionar com as sombras. E é por isso que quanto mais sombras eu tenho, mais difíceis serão as minhas relações. Faz sentido pra vocês, gente? Dá curtir aí se fez sentido isso que eu falei pra vocês. Eu estou me relacionando com as minhas sombras. E quanto mais sombras eu tenho, mais difícil vai ser meu relacionamento. Mais tóxico vai ser, mais mecanismo de projeção vai ter, mais dores, mais brigas, mais agressividade, mais dependência emocional, mais tudo isso, tá? Então, é por isso que o trabalho de autoconhecimento, ele parece uma coisa clichê do tipo, ai, tem que se autoconhecer, papo de terapeuta, papo de anjo, outro mundo. Mas é porque isso tem a ver com tudo na sua vida. Quando eu conheço a mim, quando eu conheço as minhas sombras, quando eu acolho, libero tudo isso, eu começo a ficar leve. Imagina que eu sou alguém, e aqui eu vou dar um exemplo, deixa eu ver como que eu posso ilustrar isso. Tô eu aqui, aí aqui tem uma camada de uma sombra, de um trauma de quando eu tinha 3 anos, aqui tem um trauma dos 6, aqui tem um trauma dos 7, aqui tem um ódio que eu desenvolvi do meu pai, aqui tem, sei lá, uma mágoa da minha mãe, aqui tem os traumas do meu primeiro relacionamento, aqui tem traumas do segundo, aqui do terceiro, quarto, tá. E aqui tô eu, e aqui tem 501 camadas na minha frente. E aqui na frente tá a pessoa com quem eu me relaciono. Olha quantas máscaras, quantas coisas tem na frente antes de eu enxergar a pessoa. E quanto mais eu tenho, mais distante da pessoa com quem eu tô me relacionando eu tô. Quanto mais sombras, quanto mais coisas não resolvidas, quanto mais traumas, quanto mais bloqueios, quanto mais dores, mais distante eu tô da pessoa com quem eu tô me relacionando. E quando eu tô muito, muito inconsciente, além de tudo, o que eu vou fazer dentro da relação é culpar a pessoa por tudo que tá acontecendo. É falar que ele que é raivoso, que ele que é tóxico, que ele que me machucou, que ele que faz isso, que ele que faz aquilo, né? Ao invés de enxergar que ele é aquilo que eu criei dele. E tem uma frase maravilhosa que eu adoro, que é aquela frase que diz que o parceiro com quem eu me relaciono, ou com quem eu vou me relacionar, pra quem tá solteira, ele já existia na minha mente inconsciente. Eu literalmente cocrio a pessoa que tá comigo, eu cocriei com a imagem mental que eu já tenho sobre relacionamento, sobre mim, sobre ele, sobre o masculino na minha mente inconsciente. Faz sentido? Estão acompanhando? É conteúdo de mentoria, então, ó, vocês corram atrás aí pra acompanhar. Porque isso aqui é bem denso. Tem gente aqui da minha mentoria? Tem alguém tem gente da mentoria aqui, ó. Pra não me deixar mentir, que isso aqui são coisas que estão nos cursos pagos e tudo mais. Então, vocês sinalizem pra mim se vocês estão me acompanhando, pra eu saber que não tá ficando muito subjetivo pra vocês, tá? Aí é só dar coraçãozinho, fazer comentário. Que aí eu sei que vocês estão me acompanhando. Portanto, se eu estou me relacionando o tempo inteiro comigo mesma dentro das relações, como é que eu posso melhorar a relação que eu tenho? Quem chuta aí? Quem dá um palpite? Pode chutar aqui que não tem certo e errado, não. Ainda o que vocês falarem pode ainda agregar mais ainda do que eu tô trazendo, tá? Então, se dentro de um relacionamento que eu estou tendo com uma terceira pessoa, no caso, uma segunda, na verdade, né? Com o meu parceiro, com o meu namorado, com o meu marido, com o crush, com o ficante. Se dentro dessa relação eu estou projetando nele sombras, emoções, etc, etc, qual que é o primeiro passo para eu conseguir essa relação? E ainda digo mais, tá? Se eu não estou conseguindo atrair um parceiro, se eu não consigo atrair um parceiro, como é que eu começo a me tornar alguém disponível para atrair o parceiro? Porque quando eu não tô atraindo o parceiro, quando ninguém chega perto de mim, 2 caminhos, tá? Ou eu estou... Não, quando eu não estou atraindo, é porque eu tô masculina. Eu tô na polaridade invertida, eu tô na polaridade masculina. E aí, indisponível emocionalmente, né? Aí eu não atraio ninguém, certo? Então, quando eu tô indisponível, quando eu tô masculinizada, eu não atraio. Então, vocês, mulheres que estão aí com muita dificuldade, que estão naquela coisa de, putz, não tô pegando nem gripe, ninguém olha pra mim, ninguém chega. Às vezes até olha, né?
Às vezes você até chama atenção, mas ninguém chega, ninguém te faz um convite pra sair, você tá masculina, tá? Você tá na polaridade invertida. E aliás, amanhã começa o desafio Ilumina, hein, gente? Quem não tá inscrito ainda não perde, que a turma já tá bombando. Amanhã a gente começa você 21 dias pra ativar essa feminilidade e vai te ajudar muito nessa parte de relacionamento, muito, tá? Então me manda um direct que eu te passo as informações, que ainda tem vaga pra hoje, tá? Amanhã eu já fecho a turma. Então, se eu tô masculina, eu não vou atrair ninguém. Ou eu vou atrair homens femininos. Porque oposto complementar. Lembra que eu comecei na live falando da similaridade psíquica e que a gente atrai o nosso oposto complementar? É o oposto complementar. Se eu sou uma mulher com energia masculina na vida, se eu dou ordem, se eu sou agressiva, se eu sou líder, se tudo tem que ser do meu jeito, se eu sou espartana, tirana, fazedora, se eu sou daquele tipo que cuida, faz demais pelos outros, eu tô na polaridade masculina. E aí eu não vou atrair homens masculinos, que são aqueles protetores, provedores, né? Eu vou atrair homens banana. Homem feminino, homem emasculado. Homem que dentro da relação não tem atitude, não tem liderança, não faz nada, deixa tudo nas minhas costas e extremamente exaustivo. Não é protetor, não é próspero, não é provedor, né? Esses são os homens emasculados. E quando eu tô muito feminino, eu atraio esse tipo de homem. Dentro do relacionamento que eu já estou, eu também posso ter desviado a polaridade. E aí isso vai gerar desconexão com o meu parceiro. O meu parceiro vai começar a entrar para uma cadeira feminina porque eu tô na masculina. E aí eu sou aquela que tô sempre estressada, sempre cansada, sempre fazendo muito, sempre exausta, sempre ativa. E o meu parceiro tá lá, sempre daquele jeito, banana, eu começo a perder admiração por ele. Muitos casamentos acabam por isso. Porque eu saí da minha polaridade feminina, ou talvez eu nunca tenha estado nela, né? E aí vai gerando desconexão, vai gerando desconexão, vai gerando desconexão. O parceiro não fica totalmente feminino às vezes, mas ele também baixa a masculinidade dele para que ele não se desconecte totalmente de você, porque ainda tem amor. Isso vai gerando desconexão, né? Então, também acontece em relacionamentos em que a gente já está. Valmira, muito bom o desafio da ativação da feminilidade, participei e super recomendo. Aí, gente, depoimento ao vivo, hein? Gratidão, Val. Val é uma queridíssima. Participou da primeira turma. E a Val foi super empenhada, porque ela nem me conhecia também. Ela também veio assim do nada, já entrou no desafio rápido e por isso que ela tá tendo progressos lindos na vida dela aí. Gente, tá claro até aqui tudo isso que eu falei? Porque esse tema eu quero entregar muita coisa pra vocês e eu acabo falando muita coisa. E talvez vocês fiquem meio perdidas aí. Então me digam aí se vocês estão conseguindo acompanhar, se tá claro tudo isso, esse tanto de coisa. Se tem alguma dúvida, pode aproveitar que esse é o momento, deixa aqui nos comentários, tá? E ó, sigam a dica da Val, se inscrevam no Desafio Ilumine, tá? Gente, R$80, 21 dias com meu acompanhamento, com desafios diários para ativar a sua feminilidade, 3 encontros ao vivo. Vale muito a pena. E aí, com tudo isso que eu falei, de você poder estar despolarizada, se você não tá atraindo, ou se você tá só atraindo banana, ou se dentro da sua relação você percebeu que tá desconectado do seu parceiro, que você tá ali perdendo a atração pelo outro, que tá gerando ali uma dificuldade, já não tem mais aquele tesão no outro, não tem mais aquela vontade de estar junto, a gente tem que olhar pra polaridade, tá? Porque muito provavelmente vocês estão com polaridades invertidas. E isso aí atrapalha bastante. Mas é uma coisa que é simples de resolver, mas requer dedicação e de preferência um acompanhamento de perto, né? Porque quando a gente vai para essa polaridade masculina é porque a gente tem dores, traumas, bloqueios. E aí sozinha fica difícil lidar com tudo isso, né? Sozinha, trilhando esse caminho sozinha, a gente escorrega muito. Então, às vezes precisa de um apoio para olhar para dores, uma constelação familiar, para te auxiliar, enfim. N caminhos aí no meu trabalho, né? Mas começa já a olhar para isso, a observar a polaridade dentro do relacionamento e como que você tá na vida. Então me conta, as meninas que estão aqui comigo, nessa parte de relacionamento. No relacionamento que você já está, se você é alguém que já é casada, que já tem um namoro, alguma coisa, ou nos últimos relacionamentos que você teve, você tenha sido ele há 10 anos atrás, ou há um mês atrás, ou há um dia, como é que era a sua postura dentro dessa relação? Você era uma postura ativa? Era você... Me contem aqui, tá? Que eu quero saber de vocês aqui para poder conduzir aqui essa live com mais conteúdo, tá?
Para entregar aqui mais alinhado com o que vocês vão me dizer. Você era aquela que fazia tudo pelo parceiro, que estava sempre mandando mensagem, que estava sempre procurando, que estava presenteando, que estava entregando bastante para ele, cuidando dele, dando o seu melhor, meio que às vezes até caçando ele. Ou você era aquela que estava sendo procurada o tempo inteiro, que estava sendo protegida, que estava sendo zelada, que estava sendo provida financeiramente? Ou era você que pagava a conta? Me contem aí pra gente bater um papo aqui, tá? Mas já temos uma segunda orientação aqui, é trabalhar na sua feminilidade, né? Porque o nosso cérebro e o nosso corpo foi biologicamente programado para se relacionar. Então isso não é uma questão de achismo, ou de machismo, ou de feminismo, não, gente. É como o cérebro é. E se a gente quiser brigar com a biologia, se a gente quiser brigar contra o que é instintivo, vai ser muito exaustivo. E é por isso que quando a gente tá masculina, a gente vive ansiosa, cansada, deprimida, tem burnout, né? Porque a gente tem que usar essa energia masculina que é natural para os homens, porque eles têm 10 vezes mais testosterona, a gente tem que criar essa mesma energia, só que na nossa psique. Isso é muito cansativo, isso deixa a gente muito estressada, muito cansada. Isso faz a gente desconectar do parceiro, isso faz a gente atrapalhar a abundância. Enfim, é muito ruim, prejudica a saúde, tá? Então é uma questão biológica. E pra gente, quando a gente volta para essa feminilidade, de ser essa mulher extremamente magnética, de ser uma mulher passiva, olha as orientações, gente. Espero que vocês estejam anotando aí, porque eu já dei várias orientações práticas, né? Só que eu tô falando muita coisa aqui, tô entregando muito conteúdo pra vocês. Acho que vocês estão acompanhando, né? Vocês estão me acompanhando? Não tô vendo comentário e não tô vendo coração. Aí eu não sei se vocês estão comigo. Com essa enxurrada de conteúdo aqui. Então, agora eu comecei a ver com um outro coraçãozinho capenga. Vamos sentar o dedo aí, ó, pra saber que tá acompanhando, que tá virando chaves, que tá trazendo insights. Então, eu tenho que trabalhar na minha feminilidade. Eu não posso ser aquela mulher que caça o meu parceiro, esteja eu solteira ou esteja eu dentro de um relacionamento. Se eu fico caçando o meu parceiro, né? Se eu fico eu procurando, eu mandando mensagem, eu pedindo carinho, eu presenteando, eu mimando, eu, o que mais? Fazendo convites. Eu tô fazendo papel masculino no relacionamento. Não pode. É claro que eu preciso demonstrar o meu interesse, só que eu uso isso com a linguagem feminina. Eu uso isso no Desafio Lumine, a gente vai trabalhar isso também, tá? Amanhã começa últimas vagas. Hoje, até hoje, manda um inbox com a palavra desafio para você não perder. R$ 80 de investimento, em 21 dias comigo. Para feminilidade. Então eu tenho que comunicar para ele de maneira feminina para que ele atenda as minhas necessidades sem que eu lidere. Porque eu não posso dar ordem no meu parceiro dentro da relação. Por quê? Porque liderar é a energia masculina. Se eu lidero o meu parceiro, ele vai pra feminina, porque só pode ser o masculino ou o feminino. Se eu tô na masculina, ele vai pra feminina. Eu perco admiração, eu perco tesão, ou ele se desconecta de mim. Se ele for um homem masculino, honrado, ele não fica do meu lado, ele não aguenta. Ele vai buscar uma mulher que seja o oposto complementar dele. Porque o masculino descansa no feminino, o feminino descansa no masculino. Né? O feminino é recarregado pelo masculino. E vice-versa. Então tem que cada um ocupar um papel. Bruna, mas então eu tenho que ficar obedecendo ordens dele? Não é isso. Não é isso, tá? Saia desse discurso feminista que vai te prejudicar. Não tem nada a ver com isso. A mulher tem um papel importantíssimo, e tanto os direitos quanto os homens, etc, etc. Só que ela consegue o mundo, conquista o mundo de maneira prazerosa, leve, gostosa, suculenta, quando ela está no feminino dela. E não tentando ocupar a mesma cadeira que os homens, porque para estar lá é cansativo demais. Então, eu me comunicando de maneira masculina com meu parceiro, ele vai nutrir, ele vai me atender. Ele vai derrubar o mundo para atender as minhas necessidades, se ele for um homem masculino honrado. Faz sentido isso para vocês, meninas?
Porque isso aqui que eu tô falando é conteúdo de mentoria, é conteúdo que eu não costumo falar em live, porque é polêmico, porque as pessoas não estão preparadas para ouvir isso. Sabe aquele papo, você não tá preparada para essa conversa ainda? Porque tem que ter toda uma preparação antes. Eu tô aqui colocando muito conteúdo para vocês. E eu quero saber se tá fazendo sentido. Se vocês estão conseguindo acompanhar. Ou se vocês estão se contorcendo aí, ficando com raiva, indignadas com o meu papo. Porque essa feminilidade pra gente, ela é magnética. Então isso significa que eu atraio com facilidade. Que eu atraio os parceiros, né? Então o feminino, ele não faz convites, ele atrai. E aí os homens fazem convite. O meu parceiro, se eu tiver um relacionamento, se eu estiver solteira, os homens ao meu redor fazem convite, me cortejam, provê, entende? Porque isso é a feminilidade. A feminilidade é sutil, ela não precisa chegar e dar ordem. Ela consegue o que ela quer sendo ela ali leve, com um sorrisinho, com uma palavra bem colocada, uma frase bem elaborada, falada de forma feminina, sem imposição de força, sem esforço. E aí a gente consegue isso de maneira leve. Então, eu não lidero. Estão anotando aí as orientações práticas? Eu não lidero, eu não comando, eu não controlo, eu não pago. Aí é uma outra polêmica, né? Mas um homem masculino honrado, ele faz questão de pagar a conta para a mulher que ele escolheu para sair. Ou para casar, ou para namorar, ou para o que quer que seja. Isso faz parte do masculino. E isso estimula esse homem a prosperar também. Então ele provê financeiramente. Significa que eu nunca posso pagar conta, não significa que uma vez ou outra a gente não possa dividir, mas se eu já chego pagando a conta desde o começo, pronto, já despolarizei. Já coloquei ele ali no lugar de recebedor. E quem é receptivo? Receptivo é a energia feminina. Então o feminino recebe, né? Tá fazendo sentido para vocês? Já coloquei aqui um monte de chave, um monte de coisa para vocês colocarem em prática, hein? Coloquem dúvidas aí se vocês tiverem, que essa live foi, ó, ouro líquido para vocês. Ouro em pó, ouro em barra, o que vocês quiserem, né? E também fica sendo uma chamada, a última chamada aí pro desafio Lumine. São 21 dias para você ativar a sua feminilidade comigo. Vocês viram o depoimento aqui da Valmira falando que, cadê aqui, ó, muito bom o desafio da ativação da feminilidade, participei e super recomendo, ó. Teve um depoimento aqui ao vivo de uma participante e a gente começa amanhã esse desafio. E vão ser 21 dias, eu e você, com desafios diários, eu, você e um grupo de mulheres incríveis, com desafios diários que vão trabalhar no seu mental, no seu emocional, no seu comportamental. Vai liberar alguns traumas, vai trazer algumas curas, vai trazer consciências, vai ativar a sua feminilidade para que você tenha mais leveza na sua vida, para que você tenha mais prazer, para que você tenha relacionamentos melhores. Porque, gente, feminilidade e relacionamento andam de mãos dadas, até porque relacionamento é uma habilidade feminina. As mulheres foram feitas para se relacionar. A parte cerebral feminina de relacionamento, ela é não sei quantas vezes maior que a do homem. Então, pra gente isso é muito mais natural. Se não tá natural pra você hoje, é porque você tá na sua energia masculina e se desconectou da feminilidade. A gente foi programada para priorizar os relacionamentos. Os homens foram feitos para priorizar as conquistas. E assim, ambos juntos prosperam. Um cuidando dos relacionamentos, outro cuidando da prosperidade, da segurança do casal, da família, do alimento, certo? Então não percam tempo, gente. Invistam em vocês. Gil! Ah, Gil tá aqui também. Boa noite, Gil. Exatamente, é um ótimo investimento. Aí, mais um depoimento ao vivo, mas você vê aqui que a feminilidade ela é tão abundante que ela vai transbordando. As meninas começaram a ativar a feminilidade delas, estão aqui transbordando pra mim agora, dando depoimentos, tá vendo? Então se inscrevam no Desafio Lumine, não percam tempo. Dúvidas, gente? Quem quer fazer perguntas a respeito de relacionamento, a respeito... Pode até falar alguma situação que você esteja vivendo, pedir uma orientação, né? Uma outra orientação aqui. Sejam leves dentro do relacionamento de vocês. Porque o masculino, ele já é duro, tá? Dá pra fazer trocadilho, hein? Com essa frase. O masculino já é uma energia dura. É uma energia de batalha, é uma energia combativa, é uma energia de impulso, é uma energia de agressividade. É uma fúria interna
que os homens têm dentro deles, natural, porque eles têm muita testosterona, que faz com que tudo já seja muito combativo. Então, o que que eles buscam em uma mulher? Leveza. Eles querem uma mulher leve, não significa uma mulher que não vai ter problema, que vai ser perfeita, nada disso. Que ninguém é, né? Ninguém é, não tem como. Mas uma mulher em que eles possam relaxar, que não esteja ali controlando, liderando, cobrando, dando bronca, enchendo o saco. Entende? Faz parte dos relacionamentos que a gente comunique, que a gente de vez em quando tem uma DR ou outra, mas até isso pode ser feito de forma leve. E quando a gente ativa a nossa feminilidade, quando a gente tá feminina, a gente faz isso de forma leve. Então, sejam leves, sejam receptivas, sejam doces. E não busquem um homem que seja igual a você, porque senão fica com você mesma. Entendeu? Ah, eu recebo muito aqui. Teve até uma. Na quinta-feira eu abri mentoria gratuita aqui, a caixinha de perguntas nos stories. E aí teve uma. Eu acho que eu não respondi ela, não deu tempo. Acabei esquecendo depois. Uma moça, né? Uma moça que me segue aqui, que ela perguntou: Ah, o meu. Como foi a pergunta? Não vou lembrar exatamente, mas ela falou algo do tipo: O meu namorado, meu marido, não lembro, ele não é carinhoso, ele não é muito carinhoso comigo. Eu sou super carinhosa e ele não é assim. Eu acho que ele não me ama. Tô pensando em terminar porque eu acho que ele não me ama, ela falou. E, gente, o homem, ele tem uma realidade diferente, o cérebro masculino é completamente diferente. Não espere, não queira que ele seja igual a você. Porque se ele for igual a você, acabou o relacionamento. Ele é o seu oposto complementar. Então, aquilo que falta, aquela parte de carinho, ela vem muito de nós mesmos. Não significa que os homens não vão ser carinhosos, mas a entrega deles é diferente. Eles têm outros focos, eles estão focados em trazer a segurança, em trazer o dinheiro, né? Em trazer o conforto. Então, essa parte de acolhimento, essa parte de carinho, essa parte de nutrir, é do feminino mesmo. Então, que bom que, né, que o seu namorado, se você estiver aqui comigo agora, se vê depois, não é tão carinhoso quanto você. Essa parte é sua. Você é tão batalhadora que nem ele, você é tão focada que nem ele, você é tão racional que nem ele. Você é tão, você garante a segurança de todo mundo tanto quanto ele garante pra você? Não. Cada um tem seu papel e tá tudo certo. Se cada um ficar no seu papel, dá tudo certo. O maior problema dos relacionamentos é a despolarização. Eu tenho N mentorandas casadas, a maioria delas estava quase se separando e quando entrou na mentoria falou: Bruna, estou entrando na sua mentoria como uma última tentativa. Eu tenho até um depoimento de uma mentoranda, não sei se ela vai permitir depois que eu divulgue isso, mas que ela falou: quando eu entrei na mentoria, eu investi, eu falei: é só mais um curso, né, desses que não funcionam. Mas, nossa, com 3 encontros já mudou completamente o meu relacionamento. Por quê? O que que a gente fez? Foi mágica? Eu fiz o quê? Um trabalho espiritual? Não, gente. Correção de polaridades, liberação de traumas emocionais que estão fazendo você projetar isso no seu parceiro. Entende? Então, nas mentorias individuais, para relacionamento, né, que a mulher esteja buscando, quer que seja, olha, poucos, acho que teve uma ou outra que trouxe o parceiro alguma vez para conversar também. Mas é um trabalho focado nela. Porque quando a gente trabalha na gente, a gente tira o nosso lixo emocional, tira a nossa sombra, volta para a cadeira feminina, isso reflete no parceiro, porque eu começo a ver quem ele é. Eu começo a ficar leve, eu começo a parar de encher o saco, eu começo a parar de projetar sombras, carências, dependências nele. Eu me nutro de mim. E aí, quando eu me nutro de mim, eu fico extremamente magnética. Quando eu estou investida, focada em mim, isso gera uma egrégora que atrai tudo, que atrai o mundo para mim. Entende? Então o caminho é focar na gente, trabalhar na gente. 21 dias, hein? Desafio Ilumine, vamos nessa. Me manda um direct. Faz sentido para vocês? Dá coraçãozinho aqui se fez sentido, se você acompanhou esse conteúdo. Eu vou ter que encerrar por aqui, até porque minha bateria tá querendo acabar. Mas me contem aí o que vocês acharam dessa live, se virou chavinha pra vocês, se fez sentido pra vocês. Encaminha pra uma amiga que você acha que precisa ouvir isso. Se inscreve no Desafio Ilumine, começa amanhã, 21 dias pra ativar a sua feminilidade, vai ser um trabalho intenso. Tivemos 2 depoimentos ao vivo de mulheres lindas que me conheceram pelo Desafio Ilumine. Eram mulheres que nunca tinham feito nada comigo. Vieram corajosas, falaram: tô determinada, quero mudar minha vida, quero fazer algo diferente. Vieram, confiaram,
entraram no desafio e começaram a ter progressos aí. Então, assim, só depende de você dar espaço, certo? Dúvidas? Vou dar um minutinho aqui para ver quem tem dúvidas. Se alguém quer aproveitar e fazer alguma pergunta. Então, mandem aí o que tiver de questão, aproveitem esse momento que estou aqui. Se não, vamos nos encaminhando para o final da live. Imagina, Val! Eu que agradeço a companhia, a confiança sempre. E assim, ó, que vocês tenham um final de domingo abençoado, que vocês estejam envolvidas por Deus, que as suas feridas e principalmente aquelas que você não tem coragem de contar para ninguém sejam curadas, que você descanse, que vocês recebam bênçãos de cura, que vocês recebam milagres na sua vida, porque eles estão aí o tempo inteiro. É só a gente querer, é só a gente tomar posse disso. Vocês merecem um mundo. Deem esse passo para receberem o mundo que vocês têm direito. Não se limitem nas dores de vocês. Não se limitem nos traumas de vocês. Não se limitem nas suas frustrações. Não se limitem nas suas experiências passadas, porque tem um mundo lindo, cheio de possibilidades aí, pronto para você agarrar. Receba isso na sua vida. Dê esse passo. Certo? Então, ó, tô esperando quem ainda não tá inscrito no Desafio Lumino, se inscreve, ó. Gil Cunha, verdade, só temos a agradecer. Eu que agradeço, Gil, eu que agradeço o carinho, a confiança de vocês. Vocês foram as estreantes do Desafio Illumine e eu comecei com chave de ouro, com participantes tão incríveis. Vou encerrando por aqui então, que vocês tenham um final de domingo maravilhoso, maravilhoso, descansem, que sejam assim, ó, que amanhã vocês nem lembrem como vocês eram hoje. Que novas possibilidades se abram, que Deus abençoe cada escolha de vocês, mais do que isso, que Deus te guie pelas escolhas que você deve fazer, tá bom? Um bom final de domingo, fica com Deus, gratidão pela presença e até mais.